então. Vale, Tailândia. Vamos nessa então, gente, ó. Estudo dos gases. Prestem atenção nas aplicações que a gente vai fazer desse estudo dos gases. Muitas pessoas na física tomam esse conteúdo como um conteúdo, como é que eu posso dizer? Como um conteúdo que foi um fracasso da física. Mas, na realidade, não foi um fracasso, né? Embora a aplicação desse estudo tenha sido uma aplicação muito limitada, a gente conseguiu utilizar esse estudo como janela de entrada para a compreensão de fenômenos muito mais complexos. E a física ela foi se desenvolvendo dessa forma, né? Você começa com situações mais simples, mais básicas, depois você vai para situações mais complexas e vai avançando nesse caminho aí. Bom, estudo dos gases foi um estudo nesse sentido. As aplicações dos estudos dos gases são muito específicas, em situações muito pontuais, mas não deixa de ser um estudo importante, não deixa de ser um estudo que tenha um grau de relevância grande e que possa ser utilizado para explicar situações do nosso cotidiano, que é o mais importante quando a gente está falando de Enem, de uma prova como a prova do Enem. A primeira coisa que a gente vai definir aqui é o que é o gás ideal. Então, fisicamente, o que é que a gente entende como sendo um gás ideal, certo? É a primeira coisa que a gente vai trazer aqui. Bom, num gás ideal, a gente vai dizer, vai considerar que cada molécula, cada partícula, né, é considerada pontual. Quer dizer, cada molécula é considerada uma partícula. Ela é pontual, ela é um ponto material. Ou seja, dimensões são desprezíveis. A gente vai desprezar também as interações à distância. Como assim, Thalisson? Desprezar as interações à distância. Pessoal, vamos pensar aqui, não é difícil de entender isso. Quando a gente está falando de moléculas, a gente está falando de estruturas atômicas. Essas estruturas atômicas possuem carga elétrica, né? O próton, o elétron possuem cargas elétricas. Então, assim sendo, a gente tem, né, por menores que sejam, mas vai existir interações, por exemplo, coulombianas. Como assim coulombianas? Regidas pela lei de Coulomb, força elétrica, né? Interações magnéticas, por que não, né? O elétron, ele tem um momento magnético, né? A gente vai ter também interações gravitacionais, já que essas molequinhas, elas têm massa, mas tudo isso é desprezado. Por quê? Porque as interações que a gente vai considerar são apenas as interações que ocorrem durante as colisões, quando as molequinhas elas estão se chocando. Quando isso acontece, aí a gente vai dizer que é, as interações só vão acontecer nesse contexto, certo? Bom, a gente vai considerar também que as colisões elas são perfeitamente elásticas. O que é uma colisão perfeitamente elástica, professor? É uma colisão em que não há dissipação de energia cinética. Então, a energia cinética antes da colisão, o sistema, né, termodinâmico, é igual à energia cinética depois da colisão. E a gente considera também que há um grande número de moléculas no movimento aleatório. Quem sabe como é que a gente chama esse movimento aleatório? Tem um nome específico para esse movimento aleatório. O Enem pode, inclusive, explorar essa nomenclatura. Você sabe como é que a gente chama o movimento aleatório? Alguém sabe? Vou escrever aqui, ó. Movimento browniano. Lembre do Brownie. Lembre do Brownie. Movimento browniano. A gente chama esse movimento aleatório, que é descrito pelas moléculas, né? Inclusive, tem um experimento, né, que foi proposto por James Clerk Maxwell, que é chamado de o demônio de Maxwell, né?
que é um demônio que ele controla uma passagenzinha, uma portinha entre dois recipientes que são adiabáticos, ou seja, totalmente isolados, e aí ele consegue controlar a passagem de moléculas de um, de um recipiente para o outro. Tem relação esse experimento com essa ideia de movimento browniano. É um exercício de pensamento, tá, gente? Os físicos dessa época aí, eles gostavam de propor exercícios de pensamento. E por que que os exercícios de pensamento eles eram muito comuns nessa época? Porque tratava-se de uma física que não era vista. É uma física que não poderia ser visualizada, certo? Bom, dito isso, é importante que a gente entenda o seguinte: quando a gente está estudando um gás, do ponto de vista da física clássica, que é essa física que a gente vai usar aqui, que vai contemplar a prova do Enem em sua grande maioria, a gente vai fazer o estudo de um gás por meio de variáveis macroscópicas. São variáveis que têm origem lá no microscópio, certo? Porque, por exemplo, quando temperatura. Temperatura é uma variável macroscópica. Por quê? Macroscopicamente eu consigo medir temperatura, eu consigo sentir temperatura. É uma variável macroscópica, mas ela tem origem onde? Onde é que a grandeza física, a temperatura, ela tem origem? Ela se origina lá no microscópio. Como assim, professor, lá no microscópio? Veja, a definição de temperatura, ela está associada ao grau de agitação térmica das moléculas, à medida da agitação térmica das moléculas, certo? E esse movimento das moléculas é um movimento microscópico, né? Então tem origem no micro, mas reflexo no macro. Então, temperatura está associada a essa energia cinética média aí das moléculas. Pressão está associada à força média de colisão das moléculas contra a parede do recipiente, né? Então, veja, tem origem no micro, porque tudo está remetido à molécula, mas tem reflexo no macro. Volume, que é a próxima variável de estado, a gente sabe que o recipiente que contém o gás, ele é totalmente ocupado por ele. Esse recipiente que está contendo o gás, ele é totalmente ocupado pelo gás, certo? Então, gente, variáveis de estado. Quem são as variáveis de estado do gás? Se lhe perguntar, o Enem pode simplesmente lhe perguntar isso. Simplesmente lhe perguntar isso. Quais são as variáveis que definem o comportamento macroscópico de um gás? Ó, você vai ter que lembrar que é P, V e T. Lembrando o seguinte, viu? Obrigatoriamente, em gases, a temperatura é a temperatura absoluta. Sempre que tivermos trabalhando com gases, a gente vai ter que tratar a temperatura absoluta do gás. E se é a temperatura absoluta, professor, significa dizer que ela tem que estar na escala o quê, gente? Qual é a escala, pessoal? Qual é a escala que a gente tem que adotar aqui para a temperatura absoluta? Oi? Qual é a escala? Kelvin. Kelvin. Escala Kelvin, certo? Importante aí, sempre que você estiver trabalhando com gás, é obrigatório você colocar a temperatura na escala absoluta. Não esqueça disso. Isso vai ser imprescindível. Colocar a temperatura na escala absoluta. Bom, vamos lá. Dito isso, falamos aqui das variáveis macroscópicas, vamos falar das transformações gasosas, certo, gente? De maneira bem direta, bem objetiva, quais são as principais transformações que você precisa dominar aqui. Primeira transformação é a transformação isotérmica, que inclusive essa é uma das transformações do ciclo de Carnot, certo? Transformação isotérmica.
essa conhecida também como lei de Boyle. Tá? O pessoal da química aí que vai levar esse nome da lei com mais afinco. Aqui na física a gente não liga muito para isso, não. Fala que é lei de Boyle. Falar lei de Boyle, transformação isotérmica, é a mesma coisa. Então, para uma temperatura constante, iso igual mesma temperatura térmica, isotérmica, temperatura constante. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Ou seja, na medida em que a pressão cresce, o volume decresce numa mesma proporção. Na medida em que a pressão ela decresce, o volume cresce numa mesma proporção, de modo que a temperatura se mantém constante, certo? Galera, a gente vai ver que a, a temperatura, ela é uma grandeza que vai estar ligada diretamente à energia interna, certo? Temperatura vai estar ligada diretamente à energia interna. Toda vez que eu fizer uma referência à temperatura, eu estou fazendo a referência à energia interna do gás. Energia interna. E a gente usa a letra U para representar energia interna aqui na termodinâmica. Se a transformação é isotérmica, a temperatura é constante, então a gente vai dizer que a variação da energia interna é zero. Ou seja, a energia interna ela é constante, a energia interna do gás não está variando durante uma transformação isotérmica, certo? Então, o produto PV é uma constante, eles são inversamente proporcionais. Na medida em que a pressão cresce, o volume decresce na mesma proporção. Vou dar um exemplo numérico aqui, ó. Então, veja, ó, numa situação, eu tenho uma pressão que vale 1 aqui, 1 atm, 1 newton por metro quadrado, tanto faz. O volume é de, sei lá, 30 centímetros cúbicos, 30 litros, 30 metros cúbicos, independente. Acontece que, quando eu dobro a pressão, ó o que é que aconteceu. Eu dobrei a pressão. O que é que aconteceu com o volume? Dividi por 2. Então, veja que aqui eu multipliquei a pressão por 2, aqui eu dividi o volume por 2. Mas o produto PV é sempre o mesmo valor, é sempre a mesma constante aqui, ó. Ó. Veja que aqui, ó, aqui o que é que foi que eu fiz? Eu tripliquei, né? Tripliquei. Tripliquei a pressão, o que é que aconteceu com o volume? O volume foi dividido por 3 em relação ao inicial ali. Então, a gente tem aí a lei de Boyle, transformação isotérmica, temperatura que se mantém constante. Segunda transformação gasosa aí, a transformação isobárica, lei de Gay-Lussac. A gente vai ter 3 leis aqui na lei de Boyle, isotérmica. Lei de Gay-Lussac, isobárica. Bárica, bar, pressão. Então, isobárica, pressão constante. Para uma pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, volume e temperatura, a razão entre o volume e a temperatura vai ser igual a constante, e significa dizer que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Olha o exemplo aí, ó. Um exemplozinho numérico. Vejam aqui que quando eu dobro o volume, ó, multipliquei por 2 aqui, né? O que é que aconteceu com a temperatura? Eu multipliquei por 2 também. Quando eu tripliquei aqui o volume, ó, multipliquei por 3. O que é que aconteceu com a temperatura? Também multipliquei a temperatura por 3. De modo que a razão, volume e temperatura dá sempre o mesmo valor, a mesma constante. Essa é uma transformação isobárica. Iso igual. Bárica, pressão, certo? Lei de Gay-Lussac. Então, temos a primeira lei, transformação isotérmica, lei de Gay-Lussac. Agora, a lei
perdão, lei de Boyle, agora a lei de Gay-Lussac, transformação isobárica, e, por fim, vamos ver a lei de Charles, Charles, o rei da Inglaterra, isométrica, aqui tem alguns sinônimos, tá, gente? Repertório aqui, ó, sinônimos, palavras que são sinônimas, aqui, ó, isométrica é a mesma coisa que isovolumétrica. Tem mais uma palavra, quem sabe? Isométrica, isovolumétrica. Tem mais uma. Qual é a palavra que está faltando aí? É sinônimo. E aí? Alguém sabe? Muito bem, Tailândia. Isocórica. 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 Então, você tem isométrica, isovolumétrica e isocórica. Mesma coisa, tá? Para um volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Vamos lá, ó. Então, pressão sobre temperatura, isso é igual a uma constante. Essa constante tem unidade de quê? De volume. Unidade de volume. Certo? Bom, vamos lá, ó. Mesmo exemplo numérico da questão passada. Certo? Bom, pessoal, essas são três transformações gasosas muito, muito, muito importantes, mas não são as únicas. Eu ainda vou trazer mais duas transformações aqui para vocês, certo? Bom, de maneira resumida, a gente tem a equação, a gente resume aquelas três transformações por meio de uma equação conhecida como equação de Clapeyron. Eu fiquei desfocado, foi, gente. Essa câmera tem esse problema. Ela desfoca de vez em quando. Tem até como ajustar isso, mas eu já até ajustei uma vez, mas eu não me lembro como é que foi que eu fiz, não. Olha lá, ó. Essa é a famosa PV igual a NRT. Quem lembra dessa equação? Quem lembra dessa equação de Clapeyron? A maneira correta de você, 100% correta de você expressar essa equação é da seguinte forma: PV sobre T é igual a NR. N é o número de mols, R é a constante universal, constante geral, desculpem, dos gases perfeitos. Certo? Aí, se você pegar ó, temperatura constante, você vai ver que PV vai dar uma constante. Se você pegar volume constante, P sobre T vai dar uma constante. Se você pegar pressão constante, V sobre T vai dar uma constante também. Certo? Essa é a equação de Clapeyron, a relação entre as variáveis de estado de um gás dá uma constante. E essa constante é dada pelo produto do número de mols desse gás pela constante universal dos gases perfeitos. Ok, gente? Tranquilo? Tem um macete aí para você memorizar, para você memorizar essa forma. PV igual a NRT. Tem um macete mais bobo PV é palmeirense vacilão, não respeita o timão. Macete mais bobinho aí para você memorizar. Tem algum palmeirense aí? Tem algum corintiano? Ó, palmeirense vacilão, não respeita o timão. Primeiro aí, certo? E é, o segundo macete é o seguinte: PV, pau velho não reforça telhado. Pau velho não reforça telhado. Se for construir uma casa, se for colocar as madeiras, né? Aqueles paus que você coloca ali na cumieira da casa. Então,
Pau for verde, pau verde, pau velho não, pau verde. Pau verde não reforma, não reforça o telhado. Tem que ser uma madeira já seca, né? Verde enverga. A verde enverga, não vai reforçar o telhado, não. Então tá aí o macete para vocês não esquecerem, certo? Bom, trabalho termodinâmico. Então, o que é o trabalho termodinâmico? Eu vou pegar e vou expressar o trabalho por intermédio das variáveis de estado de um gás. Então, trabalho termodinâmico. Como é que calcula trabalho na mecânica? O que foi, na realidade? O nome desse estudo é teoria cinética dos gases. E o que é esse estudo? É uma tentativa de você aplicar as leis de Newton da mecânica clássica para a realidade dos gases. Bom, eu estou trazendo trabalho termodinâmico, que é uma grandeza que a gente começa a estudar na mecânica. Esse trabalho termodinâmico, ele vai ser aplicado, veja bem, ele vai ser aplicado num contexto de quê? De variáveis de estado. Imprescindível isso. Então, como é que vai ficar esse trabalho? Trabalho, né, vai ser a pressão. Aí, nesse caso, eu tenho um trabalho para uma transformação aqui, ó. Transformação. ISO é o quê, gente? Se a pressão é constante. Transformação aqui é o quê? ISO é o quê? ISO é o quê, gente? Tudo bem, Flávia? Isobárica. Isso aí, Tony. Isobárica. Grande Tony! Como é que tá você, meu querido? Tudo na paz, meu lindo? Isobárica. Show de bola, Tony. Show de bola. Então, veja bem, a pressão se mantém constante. Então, veja, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, porque o Enem pode lhe perguntar isso. Eu estou condicionando o trabalho termodinâmico à variação de volume. Só tem trabalho termodinâmico se houver variação de volume. Portanto, se a transformação for isométrica, isocórica, isovolumétrica, é a mesma coisa, né, gente? Não há realização de trabalho. O trabalho termodinâmico numa transformação isométrica, isocórica, isovolumétrica é zero. Não tem trabalho, pelo amor de Deus. O Enem pode te perguntar isso, ele pode afirmar isso, pode colocar um ciclo termodinâmico. Geralmente, as questões que envolvem o ciclo termodinâmico, você tem que analisar cada uma das etapas do ciclo. O que seria o ciclo? De A para B, de B para C, de C para D, de D para E, por exemplo. De E para A de novo. Isso seria o ciclo. Né? Voltou para o mesmo ponto de início. Ele pode fazer perguntas sobre o ciclo termodinâmico. Então, fique atento em relação a esses detalhes, porque esses detalhes vão fazer toda a diferença. Bom, importante aqui, gente, ó, é as unidades de medida, certo? Importante as unidades de medida, né? 1 litro, 10 a menos 3 metros cúbicos, unidade SI. 1 atm, 10 a quinta newton por metro quadrado, ou 10 a quinta pascal, ou 100 quilopascais, mesma coisa, certo? Se a variação do volume ela é positiva, eu tenho uma expansão, então o trabalho é um trabalho motor. O que é que significa dizer isso, professor, que o trabalho é motor? Veja bem, ó, o gás realiza o trabalho. O trabalho motor, o gás realiza o trabalho, certo? Então, o gás, ele é agente. Ele é agente. Agora, veja, se a variação do volume for negativa, eu vou ter uma compressão. Se eu tenho uma compressão, o trabalho é negativo. A gente vai chamar de trabalho resistente, certo? Trabalho resistente. É um trabalho em que o gás ele está sofrendo, o gás está sofrendo é, o gás está sofrendo o, o trabalho.
certo? É resistente, ele sofre. Então, eu posso dizer que, quando diz assim, ó, um gás realiza o trabalho, esse trabalho é motor. Quando ele disser, o gás realizou o trabalho, você já sabe que é uma expansão e que o trabalho é motor. O gás sofre um trabalho, você já sabe que é um trabalho resistente e o gás está em compressão. Se o gás sofre trabalho, ele está sendo comprimido. Se o gás realiza trabalho, ele está se expandindo. Beleza? Posso usar assim mesmo, sem medo de ser feliz. Tranquilo? Aí você deve estar se perguntando, meu prof, mas e se? E se a pressão for variável? Peraí. Por que foi que rolou aqui? Vou aqui, gente, mas já pronto. Vamos lá. Se o trabalho for variável, aí a gente vai determinar o trabalho pela área do gráfico do diagrama PV. Vamos lá, ó, revisar algumas áreas de gráfico. Aqui a área do retângulo, né? Base vezes altura. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, né? Metade da área do retângulo aí, no caso. A área do trapézio, vou ter base maior, base menor e altura. Então, você vai ter base maior mais base menor, entre parênteses, vezes altura sobre 2. Vamos lá, ó. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Essas são as principais áreas, figuras geométricas, que você pode ser cobrada quando você tem um trabalho, um cálculo desse aí de trabalho, certo? Eu tenho aqui, ó, um exercíciozinho, onde eu quero que você determine o trabalho realizado na etapa de A para B. A etapa de A para B, vamos lá. Qual é o trabalho realizado de A para B, gente? Que transformação acontece de A para B? Vou adicionar essa pergunta. Qual a transformação aqui que está sendo realizada de A para B? Você consegue identificar qual é a transformação? Perfeito, Flávia. Isovolumétrica. Isovolumétrica. Veja, gente, ó. Veja. Poxa, apagou tudo. Isovolumétrica. Isovolumétrica. Isométrica, isocórica, mesma coisa. Veja que o volume de A é o mesmo volume de B, se mantém durante toda a transformação. Se a transformação é isovolumétrica, a gente vai dizer que o trabalho de A para B vai ser quanto? Vai ser zero. Agora, e o trabalho de B para C? Quem vai ser esse trabalho aqui de B para C? Note aqui agora, ó, toda a área que se forma abaixo da linha de B para C, toda a área que se forma abaixo da linha de B para C é considerada. Então, eu estou falando da área dessa figura geométrica aqui, ó. Que figura geométrica é essa, gente? Que figura geométrica é essa?
Trapézio, muito bem, trapézio. Então, ó, aqui, ó, eu tenho a base menor, aqui eu tenho a base maior e aqui eu tenho a altura. Meu professor de matemática dizia, ele falava assim, ó, aqui a gente tem um trapézio com sono. Por que o trapézio com sono, professor? Porque ele está deitado. Tome cuidado com isso, viu? Porque é importante você observar que as bases de um trapézio são seus lados paralelos, certo? Não é isso não, pelo amor de Deus. Não é essas coisas não. Vamos lá, ó. Então, a área do trapézio, o trabalho de A para B, vai ser a área do trapézio. Vai ser o quê? Quer dizer, de A para B não, né? De B para C. B para C. Vai ser a área do trapézio. Vai ser base maior é 6. Ó, olha isso aqui também, ó, pra você não cair na cilada. 6 vezes 10 à quinta. 6 vezes 10 à quinta. Mais base menor, 2. 2 vezes 10 à quinta. Vezes a altura, de 2 para 5 é 3. 3 metros cúbicos, tá certinho. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, a gente vai ter que o trabalho de B para C vai ser igual a 8 vezes 10 à quinta, vezes 3 sobre 2. Corto 8 aqui com 2, vai ficar 4 vezes 3, 12. Então, o trabalho de B para C vai ser 12 vezes 10 à quinta, ou 1,2 vezes 10 à sexta joules. O Enem poderia pegar aqui, ó, e dizer que o 10 à sexta é um megajoule, e aí você tem que colocar em megajoules, certo? O Enem poderia fazer essas brincadeiras aí. Professor, como é que eu sei que esse trabalho é positivo e não negativo? Por que que eu não coloquei um menos? Como é que eu sei que esse trabalho é motor, gente, e não um trabalho resistente? Quem poderia me dizer? Como é que eu sei? Ó, estou afirmando aqui que esse trabalho ele é motor, não resistente. Como é que eu sei isso? Hein? Quem poderia me dizer? Alguém? 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 Normal, Tony, normal. Eu estou perguntando, Tony, de B para C. De B para C. Eu já coloquei ali que o trabalho é mais 1,2 vezes 10 a sexta. Por que que eu afirmei já que esse trabalho é positivo? Que ele é motor, que não é resistente? Já assim, ó, já afirmei já e pronto. Por que eu pude afirmar isso? Nups. Lembre do que eu falei. A gente associa trabalho com variação de quê? Variação de volume. Então, veja, em C, o volume é maior do que em B. Ó, em C, o volume é maior que B. Ou seja, exatamente, Tailândia, exatamente. O volume aumentou, é expansão. Se a expansão é positivo. Ponto final. Expansão, positivo, ponto final. Trabalho positivo, certo? Por isso que eu afirmei que ela é positiva. Vamos ver um outro exercíciozinho aqui, que é uma questãozinha de vestibular. Eu quero saber
quanto é o trabalho realizado aí nesse ciclo. Aí aqui eu já tenho um ciclo. Aí, pessoal, a gente já vai ter uma transformação, desculpem, chamada de transformação cíclica. Toda vez que eu tiver uma transformação cíclica, significa dizer, eu vou colocar pontos aqui, certo? Vamos chamar esse ponto aqui de A, daqui eu vou chamar de B, e daqui eu vou chamar de C. Então, qual é o ciclo? Como é que se eu quisesse definir um ciclo aqui? Poderia dizer que é o ciclo A, B, C, A. Ou seja, eu saí de A e voltei para A. Isso é um ciclo. Bom, eu quero o trabalho. Quem vai ser o trabalho no ciclo? Bom, gente, ó, eu posso definir esse trabalho aqui como sendo, ó, o trabalho no ciclo vai ser igual ao trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para A, certo? Só que aqui, ó, o que é que você iria fazer aqui? Presta atenção. Você ia pegar, vamos lá, o trabalho de A para B, você já viu que é zero, porque de A para B eu não tenho variação de volume. Não tem variação de volume, o trabalho é zero. Então, a gente colocaria aqui, ó, que esse trabalho aqui, ó, esse aqui seria zero. Zero. Trabalho de B para C seria a área do retângulo. E o trabalho de C para A? Perdão, o trabalho de B para C seria a área do trapézio. Esse trapéziozinho aqui, ó. Esse trapéziozinho aqui, ó. Seria a área desse trapézio. Trabalho de B para C. Paguei ali o B, né? Sem querer. Oh, Jesus. B. Pronto. Botou uma cor errada, diferente. Não tem nada. Então, de B para C seria a área do trapézio. Trapézio. E de C para A seria a área do retângulo. Bom, só que aqui de C para A, né, o gás está de B para C, o gás está expandindo. Trabalho positivo, motor. De C para A, o gás está comprimindo. Trabalho negativo, resistente. Se eu fizesse a soma de todos esses trabalhos, eu acharia o resultado. Certo? Você pode fazer aqui. Bora fazer? Vamos fazer só para mostrar para vocês ficarem impressionados assim com o voilá disso aqui. Vamos lá, o trabalho de B para C, ó. Vai ser a base maior, que é 30 Pascal, Newton por metro quadrado, tá certinho. Base menor, que é 10. Altura, que é 3. Então, vamos lá, ó. 30 mais 10 vezes 3 sobre 2. Isso vai dar 40 vezes 3 sobre 2. Isso vai dar 60. 60. É 60, 40, 20, vai dar 60 joules. O trabalho de C para A vai ser menos a área do retângulo. Retângulo, a altura aqui vai ser a altura aqui vai ser 30, a base aqui vai ser 3 também. Então vai ser menos base, que é 30 vezes a altura, que é 3. Isso vai dar menos 90 joules. Aí que seria o trabalho total? O trabalho no ciclo aqui seria menos 30 joules, né? 60 menos 90 dá menos 30 joules. Resposta à letra E, ok? Resposta à letra E. Só que tem um porém. Só que tem um porém. Isso é um ciclo. Isso aqui, gente, é um ciclo. Se é um ciclo, você pode calcular o trabalho
da área interna do ciclo. Ou seja, se você pegar esse triângulo aqui, ó, cuja base vale 3, cuja altura vale 20, você pode calcular esse trabalho do ciclo total e achar o trabalho do ciclo aqui, ó. O ciclo igual a base, menos, né? Base, menos base, que é 3, vezes a altura, que é 20, sobre 2. Aí você acha o trabalho do ciclo igual a 30 joules, menos 30 joules. E resolveria, certo? Você tem essa possibilidade aí de calcular diretamente a área do ciclo. O que está dentro do ciclo vai ser o trabalho no ciclo. Ah, tá, lição, por que ficou negativo? Aí é que vem o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Se você tiver um ciclo anti-horário, o trabalho no ciclo é negativo. Então, trabalho resistente, se o ciclo for anti-horário. Se o ciclo for horário, o trabalho no ciclo vai ser positivo. O trabalho no ciclo vai ser motor. Então, vamos lá, ó. Ciclo. Horário implica em trabalho positivo. Tá? Trabalho motor. Anti-horário para cima aqui, né? Anti-horário implica trabalho negativo. Trabalho resistente, certo? Então, resumidamente, eu não precisaria ter calculado ali, ó, a área do retângulo, a área do trapézio, subtraído uma da outra. Precisaria ter feito isso. Bastava apenas calcular a área do triângulo ali interno. O que foi? Qual a parte que você não entendeu, Tony? Diga aí, meu querido, por favor. Ah, já entendeu? De boa, meu parceiro. Tranquilo. Calmo, sossegado, posturado e calmo. Vamos lá. Tenho aí, ó, um gás ideal submetido a um processo termodinâmico ABCD, conforme ilustra a figura a seguir. Sabendo que o trabalho total associado a esse processo é igual a 1.050 joules, qual é o trabalho no subprocesso BCD? Então, quero o trabalho aqui, ó. Eu quero esse trabalho aqui, ó, daqui em diante. Toda essa área aqui, ó. Bom, quero esse trabalho aqui, dessa área que eu risquei aqui. Pô, professor, isso não dá uma figura geométrica bonitinha, professor. Não dá. Mas, se você quer o de BCD, você pode olhar aqui o seguinte, ó, que o trabalho total, ele vai ser o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para D. E esse trabalho aqui é o X da nossa questão. Então, você só precisaria fazer o quê? Você só precisaria vir aqui, ó, na manha, na malandragem, calcular o trabalho de A para B, que é esse retângulozinho aqui, essa tirinha de retângulo. A base aqui é 2, a altura aqui é 30. Então, aqui a gente tira que o trabalho de A para B vai ser 2 vezes 30, que vai dar 60 joules. E, feito isso, é só a gente resolver a questão. Como é que ficaria isso aqui? Então, o trabalho total que ele dá ali, que é 1.050,
é igual ao trabalho de A para B que a gente calculou é 60, mais o trabalho de é o X da nossa questão, né? Então, 1050 menos 60, isso dá 990. Então, nosso X vai ser igual a 990 joules. Tá aí a questãozinha resolvida, certo? Então, pessoal, questãozinha aí de trabalho para vocês. Animar vocês aí. Algumas questõezinhas. Eu vou pular essas questões aqui que eu não vou resolver todas desse slide. São muitas. A gente tem aqui o sentido como eu já falei, né? Isso eu já falei. O sentido da setinha indicando expansão. O trabalho é motor, né? A área do gráfico. A gente pode dizer se eu tenho uma contração ou compressão, né? Mesma coisa. O volume diminuiu, ó. Ó. Então, trabalho resistente, né? Porque esse trabalho vai ser negativo. E quando não altera o volume, ó, transformação iso o quê? Córica, métrica ou volumétrica. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Aí, nesse caso, não tem variação de volume. O trabalho realizado é zero. Veja que a setinha ali indicou um aumento de pressão, né? Mas o aumento de pressão a volume constante. Temperatura também aumentou. Vamos lembrar disso. E quando ele completa o ciclo, o que é que a gente tem que fazer? Tem que analisar se o ciclo for o ciclo horário. Olha, o mesmo exemplo que eu fiz ali, ó. Veja, o trabalho da parte azulzinha ali, ó. Da parte azulzinha, mais o trabalho da parte vermelha. Nesse caso, menos no caso, né? Porque ali você tem ali você tem uma compressão, né? Na parte azulzinha você tem uma expansão, na parte vermelha você tem uma compressão. Sobra a areazinha do triângulo ali. E é isso aí. Se o ciclo for horário, esse resultado dá positivo. Se o ciclo for anti-horário, esse resultado dá negativo. Bom, a energia interna do gás. Vai ter aqui a energia interna do gás. Ela vai estar associada à temperatura absoluta. A gente vai considerar aqui para um gás ideal monoatômico, tá, gente? Monoatômico. Essa energia interna vai ser 3,5 de nRT. Se for diatômico, é 5,5 de nRT. Mas isso dificilmente cai. Quando cai, é cobrado no contexto de química, não de física, certo? Lembrar que energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Mas essa fórmula aí tá a lição. Eu preciso memorizar? Para os problemas de física que são cobrados isso aí, não. Você só precisa lembrar que a energia interna depende da temperatura. Para a energia interna variar, tem que ter variação de temperatura. Então, posso dizer aqui, ó, a variação da energia interna. Opa. Variação da energia interna é igual a 3 meios de NR delta T. Ou seja, eu só vario a energia interna se variar a temperatura. Então, numa transformação isotérmica, variação da energia interna é zero. Num ciclo termodinâmico, num ciclo, a variação da energia interna também é zero. Por que, Thalisson? Vamos lá, ele saiu de A, foi para B, foi para C, foi para D, voltou para A. A temperatura em A é a mesma. Então, ele saiu de A e voltou para A. Significa dizer que ele saiu de uma temperatura e voltou para a mesma temperatura. Energia interna variou aí nesse processo? Não. Variação da energia interna é zero. Então, sempre que você tiver um ciclo termodinâmico, variação da energia interna é nula. Certo? Galera, tem uma outra transformação também que a gente
comenta, tem uma outra transformação também, que é a transformação adiabática. Ai, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz aqui, Jesus? Eu larguei esse diacho. É a transformação adiabática, que... Peraí, deixa eu... Oh, meu Deus. O que é uma transformação adiabática, meu prof? A transformação adiabática é aquela em que não ocorre, não há, em hipótese alguma, o que? Troca de calor. A adiabática, o calor trocado vai ser zero. Então, não haverá troca de calor numa transformação adiabática, certo? Bom, essas são as transformações gasosas. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai falar um pouco das leis da termodinâmica. E eu vou começar com a primeira lei da termodinâmica. É uma lei muito importante. É uma lei que a gente vai analisar ela, inclusive, para os desdobramentos dessa lei, fundamental. Por quê, gente? A, a, as leis da termodinâmica, elas representam uma, um tratado de conservação de energia, certo? Na realidade, a primeira lei, na realidade, da termodinâmica, ela é o princípio da conservação de energia aplicada no contexto da termodinâmica. Então, o que é que vai acontecer nessa primeira lei da termodinâmica? O que é que vai rolar aqui nessa primeira lei da termodinâmica? Bom, toda vez que eu trocar calor com uma amostra gasosa, esse calor trocado, ele pode implicar em duas coisas. Essa amostra gasosa, ela pode realizar ou sofrer trabalho e ou variar a sua energia interna. Então, o calor trocado pode implicar em variação de energia interna e ou realização de trabalho. Conservação de energia. O calor que entrou, ele foi utilizado para deixar as moléculas mais agitadas, ou seja, aumentar a temperatura, por exemplo, e ou fazer com que o gás se expanda, aumente o volume. Veja, o calor trocado, ele pode implicar em mudança de temperatura, mudança e ou mudança de pressão de volume, certo? Depende do que, Thalisson? Depende da transformação a qual esse gás ele foi submetido e a gente vai analisar cada uma delas. Então, em termos matemáticos, a nossa equação fica assim, ó. Quantidade de calor trocada, ela vai implicar em realização de trabalho e ou variação de energia interna. A gente pode ler textualmente isso assim, ó. Quando uma quantidade de calor Q é absorvida, Q positivo, ou cedida, Q negativo, por um sistema, e um trabalho é realizado por este sistema, T positivo, realizar trabalho motor, ou sobre ele, T negativo, trabalho resistente. A variação da energia interna do sistema é dada pela diferença entre essas duas grandezas. Vamos traduzir isso aqui. Ó, eu posso dizer que o trabalho, posso dizer que, perdão, a variação da energia interna é o calor trocado menos o trabalho. É uma outra maneira de você enunciar essa primeira lei da termodinâmica, certo? Então, esse desbalanço entre
calor trocado e trabalho realizado, que implica na variação da energia interna, é uma das consequências da primeira lei da termodinâmica, e isso aqui é nada mais, nada menos do que o princípio da conservação da energia, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a energia, ela se encontra em constante processo de transformação. E isso aí, essa equação, tenha isso na sua mente. Se o Enem for lhe perguntar conceitualmente sobre a primeira lei da termodinâmica, fatalmente vai remeter à ideia de conservação da energia. Isso é inevitável. Sempre que isso é cobrado no contexto conceitual, a primeira lei da termodinâmica ela é associada com o princípio de conservação da energia. Sempre. Certo? Vamos ver aqui agora como é que a gente aplica isso aqui. Certo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é analisar como é que ficaria a primeira lei da termodinâmica se o gás estivesse sofrendo uma transformação isotérmica. Aí você vai ter que lembrar o seguinte, que se a transformação é isotérmica, temperatura não varia. Se a temperatura não varia, a energia interna também não varia. Então vamos lá para a equaçãozinha? Calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. Só que essa quantidade aqui, ó, para essa transformação, ela é zero. Como é zero, então o calor trocado, ele é equivalente ao trabalho realizado, sofrido pelo gás. Ok? Numa transformação isotérmica, o calor trocado com o gás, pelo gás com o meio exterior, é igual ao trabalho realizado, sofrido no mesmo processo. O mesmo acontece, observe, o mesmo acontece numa transformação cíclica. Então, a mesma coisa pode ser observada se estivermos falando de uma transformação cíclica, certo? Vamos para a próxima transformação aqui. Então, próxima transformação, transformação isobárica. Se a transformação for isobárica, o trabalho vai ser o produto da pressão pela variação do volume. Então, no lugar do trabalho, eu posso colocar ó, P delta V. Numa expansão isobárica, a quantidade de calor recebida é maior do que o trabalho realizado. Vamos aqui, ó, colocar uma observaçãozinha aqui, um desdobramentozinho que pode acontecer. Lembre-se que a variação da energia interna ela é 3 meios de NR delta T. Eu posso dizer ó, que isso aqui ó, é 3 meios de NR, 3 meios de NR, não, 3 meios de PV. Perdão, de P delta V. Então, a gente teria aqui ó, que o calor trocado seria P delta V, isso só vale para transformação isobárica, mais... Opa, passei do limite aqui. Volta, volta. Mais calor trocado, calor trocado é igual a P delta V mais 3 meios de P delta V. Então, o calor trocado vai ser igual a gente fizer aqui a soma dessas duas quantidades, isso vai ficar 5 meios de P delta V, ou o calor trocado igual a 5 meios de NR delta T lá no meio, certo? Só um artifício aí matemático. Se a transformação for
isocórica. Ó, se é isocórica, o volume é constante. Se o volume é constante, não tem trabalho. Se não tem trabalho, significa dizer que o calor ele é implicado somente na variação de energia interna. O calor vai estar implicado somente na variação de energia interna. Ele vai realizar, não vai realizar trabalho, nem sofrer trabalho. E o calor trocado, ele vai apenas variar a energia interna. Se for um calor fornecido à amostra gasosa, significa dizer que as molequinhas desse gás tenderão a aumentar a sua temperatura e, por conseguinte, a sua pressão. Em contrapartida, se for uma transformação, se for uma transformação tiver retirando o calor, primeiro eu falei cedendo, agora vou falar retirando. Se estiver retirando o calor, o que é que acontece? O que é que acontece? Você vai ter que a energia interna está diminuindo, portanto, a temperatura está diminuindo, né? A variação de energia interna negativa, e a pressão está diminuindo também. Onde é que acontece isso no nosso cotidiano, gente? Quem poderia me dar um exemplo disso aí no cotidiano? Aproximadamente, um exemplo que é próximo disso aí. Seria uma aplicação disso aí. Hein? Alguém? Um exemplo? Nenhum? Vou dar um exemplo aqui, ó. Panela de pressão. Meus caros, panela de pressão. Veja que o volume na panela de pressão do gás, ele não varia. O volume permanece constante. Como é que eu sei que o volume permanece constante, Thalisson? O volume do gás é o volume da panela. Se desprezar os efeitos da dilatação térmica da panela, são bem desprezíveis mesmo, a gente considera que o volume do gás permanece constante. Como o volume permanece constante, temperatura, isso é uma transformação isocórica, né? Temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Então, o que é que está acontecendo ali, basicamente? Você tem um gás, que é o vapor d'água, né? Quando a panela pega a pressão, o vapor d'água que você tem ali. Então, o que vai acontecer é que, na medida em que você aumenta a pressão, a temperatura está aumentando. Você tem uma pressão de vapor ali, a temperatura de vaporização da água ali também aumenta. E isso faz com que você cozinhe os alimentos mais rápido, né? Justamente que a gente usa a panela de pressão com esse objetivo, certo? Então, o calor que está sendo usado, ele está sendo utilizado exclusivamente para aumentar a energia interna das moléculas daquele gás, sem fazer com que esse gás realize trabalho. Então, você tem aí uma transformação isocórica, certo? Bom, para a transformação adiabática. O que é transformação adiabática, Thalisson? Não há troca de calor. Não há troca de calor, certo? Transformação adiabática, não há troca de calor. Beleza? Então, toda vez que você chamar uma transformação de adiabática, implica dizer que não está rolando troca de calor. E aí a gente diz que o gás realiza trabalho às custas, às expensas da energia interna, da variação da energia interna. Certo? Então, destrinchei aí a primeira lei da termodinâmica com todas as transformações gasosas que você precisa saber. Está destrinchado aí essa primeira lei da termodinâmica. Agora vamos para a segunda lei, que tem vários enunciados
a gente vai se ater aos dois mais importantes, que é o enunciado de Clausius e o enunciado de Kelvin Planck, certo? O Kelvin, para quem não sabe, Lord Kelvin, William Thomson, mesma pessoa, sabe? Aquele cara do modelo atômico, se eu não me engano, do pudim de passas. Química não é o meu forte, né? Pessoal que estuda química melhor do que eu aí me diga se é esse aí o é do pudim de passas, o de Thomson, não me lembro, não me recordo. Enfim, eu sei que tem o modelo da bola de bilhar, tem o modelo do pudim de passas. O que eu sei na física mesmo, com convicção, é o modelo de Rutherford-Bohr, que é o modelo mais aceito, inclusive, até hoje, né? Que é o modelo das órbitas quantizadas. Isso aí já está mais relacionado com a física, certo? Bom, enunciado de Clausius, enunciado de Kelvin Planck. Então, o primeiro enunciado, ele diz assim, ó, o calor não passa espontaneamente de um corpo para outro de temperatura mais alta. O que é que significa? O calor, ele não flui espontaneamente de um corpo que está numa menor temperatura para um corpo que está numa maior temperatura. Espontaneamente, não. Não. Mas ele abriu margem para o quê? Para o seguinte, ó. Forçadamente, sim. Como assim, Thalisson? Eu estou dizendo para você que se eu fizer algo que não é espontâneo, que é forçado, aí eu posso tirar calor de um lugar que está em menor temperatura e jogar no lugar que está em maior temperatura. Só que para fazer isso eu tenho que realizar um trabalho. Isso aqui, esse enunciado aqui, é o que permite a construção das máquinas frigoríficas ou refrigeradoras. Por que, Thalisson? Porque o que é que uma máquina frigorífica, uma máquina refrigeradora faz? Ela tira calor de um lugar que está em menor temperatura e joga esse calor para um lugar que está em maior temperatura. Só que isso não é um processo espontâneo, é um processo forçado. Então, para o Enem, o que é que você vai ter que copiar na sua cabeça? Enunciado de Clausius, máquinas frigoríficas. Enunciado de Clausius, máquinas frigoríficas. Enunciado de Kelvin Planck. Aí, esse enunciado aqui é um enunciado que vai dizer o seguinte, ó. Máquinas térmicas 100% eficientes não são, não, não existem. Máquinas térmicas 100% eficientes não existem. É impossível construir uma máquina operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Você não consegue fazer isso. Nenhuma máquina térmica vai transformar totalmente o calor em trabalho. Uma parte vai se perder, uma parte dessa energia ela é degradada, se torna impossível e contribui com o aumento da entropia. A gente vai ver o que é essa tal dessa entropia, certo? Vamos lá. Máquina térmica, o que eu tenho a dizer aqui para vocês, o esquema de uma máquina térmica. Numa máquina térmica, você tem calor da fonte quente, que entra na máquina. Esse calor ele é utilizado para realizar trabalho, mas inevitavelmente uma parte desse calor é rejeitada na fonte fria. Então, o ciclo de uma máquina térmica é esse aí. Esse calor da fonte quente, realizar trabalho. Olha aqui, a máquina térmica, ó, fonte de calor. Aí eu tenho aqui, ó, realização de trabalho. Isso aqui, ó, realização de trabalho. Só que uma parte desse calor aqui ela é rejeitada, ó,
escapamento aqui e tal, tá vendo a chaminézinha? Pela chaminézinha, esse calor está sendo rejeitado. A parte desse calor não está sendo utilizado para realizar trabalho. Então, esse é o princípio da máquina térmica. O princípio da máquina frigorífica já é um pouco diferente. O que é que você faz? Você realiza trabalho para tirar calor da fonte fria e jogar esse calor na fonte quente. É assim que funciona uma máquina frigorífica, né? Então, a geladeira tem esse esquema aí, gente, ó, de você tirar calor de uma fonte e jogar na outra, certo? Bom, é importante aqui trazer também um ciclo termodinâmico fundamental, que é o ciclo de Carnot. Carnot. Ciclo de Carnot subentende-se que é o ciclo mais eficiente. Ser mais eficiente quer dizer que converte 100% do calor em trabalho? Não. Mas é o ciclo que mais converte calor em trabalho. Esse ciclo aqui, ele é formado por duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas. Como é o ciclo de Carnot? Vou desenhar aqui o ciclo de Carnot para vocês. Um diagrama PV. Pressão versus volume. Vou ter aqui um ponto A, um ponto B, ponto C, um ponto D. Então, basicamente, o que vai acontecer? A, B, C e D. Eu vou ter uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e outra compressão adiabática. Então, tenho aí duas transformações isotérmicas seguidas de duas transformações adiabáticas. Eu vou botar uma legendinha aqui. De A para B, o que é que eu tenho? Expansão adiabática. Adiabática. Expansão, perdão, isotérmica. Isotérmica. De B para C, o que é que eu tenho? Expansão adiabática. Expansão adiabática. De C para D, o que é que eu tenho? Compressão isotérmica. 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 E de D para A, compressão adiabática. Adiabática. Bom, isso é o ciclo de Carnot. Se cair no Enem, pode cair de duas formas. Explorando esses aspectos conceituais aqui que eu falei, que é o ciclo mais eficiente, quais são as etapas do ciclo, você saber identificar alguma das etapas do ciclo. Se cair, teórico, é dessa forma. Se cair em cálculo,
Aí ele vai pedir o rendimento dessa máquina de Carnot. Rendimento ou eficiência, certo? A gente usa a letra grega Ni, parece um N, mas é um N com a perna longa assim, ó. Chamamos de Ni. Bom, o rendimento de qualquer máquina térmica vai ser o trabalho que essa máquina realiza dividido pela quantidade de calor da fonte quente. É assim que você determina o rendimento, a eficiência da máquina, né? Ou seja, do calor que entrou, quanto virou trabalho? Isso é rendimento. Para a máquina de Carnot, você vai ter o rendimento como sendo 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Esse aqui é o rendimento da máquina de Carnot. E é para a máquina de Carnot. De Carnot. Tome cuidado. Tome cuidado. Cuidado com o quê, meu prof? A temperatura aí tem que estar na escala absoluta, viu? Se você calcular com essa temperatura na escala Celsius ou na escala Fahrenheit, o seu rendimento está errado. Esse rendimento só vai estar certo se você calcular com essas temperaturas na escala absoluta. Pegue a visão. Preste atenção para você não errar bobagem. Certo? Não erre, não caia nessa pegadinha, porque isso pode te custar pontos preciosos. Então, basicamente, minha turma, é isso. Esse é o nosso rendimento de uma máquina de Carnot. Então, vamos fazer um review aqui, uma recapitulação dessa aula de hoje, que é a seguinte: o que é que nós vimos hoje? E eu vou dizer aqui os pontos mais importantes. Você precisa saber as transformações gasosas, todas. Então, transformação isotérmica, transformação isocórica, transformação isobárica. Você precisa saber diferenciar essas três transformações, certo? Você vai precisar a cíclica também e a adiabática. Vai precisar saber disso. Calcular um trabalhozinho termodinâmico vai ser importante também. Primeira lei da termodinâmica tem que estar na cabeça. Princípio de conservação da energia. Como é que a primeira lei ela fica para cada uma das transformações gasosas? Quais são aplicações no cotidiano dessas transformações gasosas? Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó, quando você borrifa um desodorante aerosol, aquele desodorante ali, ó, aquele gás, ele se expande, que não dá tempo a uma expansão tão rápida que não dá nem tempo dele trocar calor. Se não deu nem tempo dele trocar calor, o gás numa borrifada daquela em aerosol, ele está sofrendo uma expansão adiabática. Então, ele está se expandindo ali, ó, às custas da variação da energia interna do gás, certo? Às custas da variação da energia interna do gás. E como é que eu sei disso, Thalisson? Como é que eu percebo isso? Você percebe isso porque você sente quando você toca na garrafa, você deu uma borrifada no, no aerosol, você toca na garrafa, a garrafa está geladinha. Por que ela está geladinha? Porque você sente ela geladinha? Porque a energia interna do gás que está ali dentro diminuiu. Então, o trabalho realizado, ou seja, o gás se expandiu às custas de uma redução de energia interna. É como se você tivesse aqui o seguinte, ó, o trabalho é menos a variação da energia interna, certo? Só que se essa energia interna que for negativa, se ela for negativa, se essa variação de energia interna aqui, ó, for negativa, ó, menos, com menos vai dar mais. Então, o gás está se expandindo. Se essa variação de energia interna aqui, ó, ela for positiva, então mais, com menos da fórmula, vai dar menos. Então, quando você tem uma transformação adiabática, se o gás está se expandindo, a energia interna está diminuindo. Aí você vai lembrar do desodorante aerosol.
Quando você borrifa de desodorante aerosol, dá tempo é tão rápido que aquele gás sai, que não dá tempo nem de trocar o quê, gente? De trocar calor. E você percebe isso como a energia, o gás se expandiu, a energia interna diminuiu. Você toca na garrafa ali do aerosol, ela tá geladinha. Ela tá geladinha porque a energia interna daquele gás ali dentro diminuiu para que aquele gás pudesse realizar aquele trabalho. Ok? Exemplo aí de uma transformação adiabática. Então, existem várias transformações gasosas. Você precisa saber essas transformações gasosas e como conectar essas coisas com o cotidiano. Tranquilo, minha turma? Sossegado? Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Professor, a recorrência disso aí que você falou. Pessoal, transformações gasosas puro, estudo dos gases puro, sem nenhuma aplicação assim, da física mesmo. Isso é mais cobrado com química, certo? Isso é mais cobrado com química. Parece mais nas questões que são mais voltadas para a química do que para a física. Agora, estudo dos gases no contexto das leis da termodinâmica, isso é cobrado mais para a física. É um assunto recorrente? Não muito. De 2009 para cá, a gente teve um pouco mais aí de 15 questões envolvendo esse conteúdo. Então, não é um conteúdo muito recorrente, mas é um conteúdo que é passivo de uma aplicabilidade muito grande, porque existem muitas situações no nosso cotidiano que a gente pode encaixar esse conteúdo. Então, minha recomendação é que, assim, os aspectos conceituais que podem desdobrar em questões mais fáceis, fiquem atentos. Se você não lembrar das fórmulas, mas você souber o que são essas transformações e conseguir conectar essas transformações com situações do cotidiano, isso pode ser muito importante para você e ser um diferencial para você na prova do Enem. Essa é a minha recomendação. Certo, minha turma linda? Tranquilo? De boa? Se tá de boa, se tá de boa, digite aí no chat agora. A vaga é minha. Digite aí. A vaga é minha. Coloque aí agora no chat. Tome posse da sua vaga. Coloque aí. A vaga é minha. Quem colocar no chat aí agora que a vaga é sua, a vaga será sua. Tô profetizando aqui, viu? Não duvide da. É isso aí, Tony. Confiança, meu irmão. Confiança. Você tem que acordar, Tony, e dormir todos os dias, irmão, dizendo isso. A vaga é minha. Porque quando a dúvida aparecer, meu irmão, quando a dúvida rondar a sua mente, você vai dizer, vai bater a porta. Vai bater a porta, velho. Vai dizer, não, meu irmão, não vou duvidar disso, não. A vaga é minha, e pronto, e acabou. A vaga é minha e pronto, e acabou. O pensamento tem que ser esse. Não duvide disso. Está perto. E é nesse momento agora que a maioria de vocês perde a vaga. Por quê? Porque você não está olhando do dia que você começou isso aqui. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Você não está olhando do dia que você começou isso aqui até hoje. Você não olha isso. Você está olhando de ontem para hoje. Você está olhando de ontem para hoje. E de ontem para hoje, de repente, seu ritmo diminuiu. O ritmo que você imprimiu ontem não é o mesmo ritmo que você está imprimindo hoje. Mas você não está olhando que lá no início desse processo, você estava isso aqui, ó. Você estava isso aqui. E que se você pegar lá do início do processo, até onde você está hoje, você está aqui, ó. Você está aqui, ó. Mas você não está olhando isso. Você está olhando ontem. Ontem. O ritmo de ontem foi melhor do que o de hoje. E aí, essa queda de ritmo que é natural, porque você é um ser humano, você não é uma máquina. Essa queda de ritmo
ela pode despertar em você um sentimento de fracasso, de incapacidade, de impotência. E se você deixar esse sentimento te dominarem, você vai perder sua vaga. É por isso que você tem que dizer que a vaga é sua. A vaga é sua. Pegou a visão? Mente, mente forte. Acredite. A primeira pessoa que tem que acreditar é você. Não sou eu, não. A primeira pessoa é você. Se você acreditar, tenha certeza que você está com a vaga na mão. Você vai chegar lá no Enem, ó. Ó, a vaga está aqui na mão. Você vai chegar lá no Enem e fazer isso aqui, ó. E tomar posse da sua vaga. Ok? É isso aí, gente. Por hoje é só. Lembrando para os que chegaram depois. Com certeza, Tony. Com certeza. Com certeza. É muita gente, Tony, em um naufrágio. Isso já foi até divulgado cientificamente em naufrágios. Muitas pessoas, aquele lance de morrer na praia, isso acontece com muita gente, mano. A pessoa nada, nada, nada. E quando ela tá tão pertinho de chegar na praia, na terra, ela acaba sendo tomada por esses sentimentos. Ela acaba sendo levada por esses sentimentos. E acaba desistindo, faltando muito pouco. Então tome cuidado nessa reta final. Não deixe esse tipo de sentimento te dominar. Lembrando que sexta-feira teremos uma aula de resolução de exercícios. Peço que vocês deem um gás aí nessas questões que eu passei para vocês hoje no grupo. Sexta-feira a gente vai fazer questões desse tema da aula de hoje. Vamos ver como isso é cobrado no Enem e outras provas. Eu tive que fazer uma seleção maior de questões. E vamos cair para dentro, gente. Porque a vaga é sua. Ok? Boa noite, pessoal. Até a próxima. Qualquer coisa, podem mandar mensagem para mim, certo? Se eu não responder de primeira, insista, mande duas mensagens, bota aquela interrogação assim, professor, cadê você? Mande áudio, entendeu? Que a gente vê a mensagem. Valeu, gente. Boa noite a todos. Até a próxima, se Deus permitir. Ele vai permitir daqui para o final do nosso curso a gente não ter mais nenhum tipo de percalço, não. Tá bom? Estou confiante nisso. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.